Quando alguém diz assassino mais mortal de todos os tempos, é provável que você pense em nomes como Júlio Santana, Joseph The Animal Barbosa, ou talvez Richard The Iceman Kuklinski. Esses homens foram cruéis durante o seu auge, e não tem como negar isso. Mas, ao que parece, nos esquecemos de um nome. O nome de um homem que foi mais brutal do que qualquer assassino que já ouvimos falar. Um homem que fazia parte da máfia antes mesmo de nascer. E esse mesmo homem foi tão cruel que até mesmo torturou um garoto de 12 anos por 2 anos inteiros antes de matá-lo. E esse homem não é ninguém menos do que Giovanni, The People Slayer, Brusca. Você deve estar se perguntando como isso é possível. Ou o que eu quero dizer quando eu digo que ele estava na máfia antes mesmo de nascer. Bom, para encontrar a resposta para essas perguntas, vamos ter que fazer uma viagem até Sicília, na Itália, e desvendar a vida e os inúmeros crimes que foram cometidos por Giovanni Brusca antes de sua queda. Você não faz ideia do quão perigoso esse homem realmente era. Então, prepare-se e não diga que eu não avisei. Em 4 de junho de 1993, um membro da máfia siciliana chamado Santino Di Matteo foi capturado pela polícia italiana. Na tentativa de obter uma pena reduzida, Santino se tornou um informante, dizendo para a polícia todos os detalhes sobre como o assassino de pessoas, Giovanni Brusca, que, por ordem do chefão da máfia chamado Toto Riina, matou a sangue frio um promotor antimáfia, sem nenhum remorso. Denunciar um homem como Giovanni Brusca significava grandes problemas para Santino. Ele sabia que a máfia iria atrás dele, mas tinha que fazer isso para se salvar. A parte triste é que ele tinha um filho de 12 anos de idade, chamado Giuseppe Di Matteo. E Giuseppe, com certeza, era o ponto fraco de Santino. Ele até podia se esconder da máfia, mas o seu filho não. Santino sabia o quão perigoso Giovanni Brusca realmente era, então implorou à polícia que levasse seu filho, Giuseppe, para a proteção de testemunhas, pelo menos até que as coisas começassem a se acalmar. Mas uma coisa que Santino se esqueceu foi que a máfia tinha informantes dentro da polícia. Então, Giuseppe foi rapidamente colocado sob proteção de testemunhas. O informante alertou Giovanni Brusca e seus homens sobre a exata localização que o garoto estava. Nesse momento, tudo que Giovanni queria era estrangular Santino até seu último suspiro. Mas, pensando bem, ele sabia que matar Santino não iria mudar nada. Mas sequestrar o seu filho, com certeza, iria doer muito mais. Por mais cruel que isso pareça, é da máfia que estamos falando. Então, no fim das contas, temos que admitir que o cara era um gênio. Para capturar o pequeno Giuseppe, ele pediu a 2 mafiosos que se fantasiassem de policiais e se infiltrassem dentro do esconderijo, onde Giuseppe estava sendo escondido. Ao chegar, os mafiosos convenceram Giuseppe que o levariam para ver o seu pai sob custódia policial, e o garoto, inocentemente, seguiu os homens, sem fazer a menor ideia do que realmente o aguardava. Mas como foi que Giovanni chegou a esse ponto? Uma coisa é matar pessoas comuns, ou até mesmo pessoas más, mas matar uma criança? Tipo, quão sombrio e sinistro você tem que ser para fazer algo assim? Bom, para Giovanni, seu papel de assassino já havia sido estabelecido antes mesmo que ele pudesse nascer. Porque acontece que o seu bisavô, o seu avô e até mesmo o seu próprio pai, Bernardo Brusca, faziam parte do clã Corleonese, da máfia siciliana. O pai de Giovanni era o chefe do distrito de San Giuseppe Jato, do clã Corleonese. Crescendo em San Giuseppe Jato, uma pequena cidade em Palermo, Itália, Giovanni Brusca era um mero motorista de Toto Riina, antes mesmo da prisão do seu pai, em 85. Após a prisão de seu pai e a sentença à prisão perpétua por numerosos homicídios que cometeu, Giovanni ocupou o lugar de seu pai para se tornar o chefe do distrito de San Giuseppe Jato. Ter tanto poder assim no distrito, com tantos homens sob seu comando, acabou trazendo à tona um lado de Giovanni que ninguém sabia que ele tinha. Talvez ele tivesse sido possuído. Ou talvez ele sempre teve esse lado demoníaco. Eu não sei. Mas o que eu sei é que as coisas que Giovanni fez não eram nada normais. Eu não acredito que qualquer homem comum possa ter estômago para fazer isso. Mas eu não tô falando de apenas atirar em pessoas ou quebrar pescoços. Não. É isso aqui que eu tô falando. De fazer as pessoas sofrerem até a morte. Às vezes, ele gostava de quebrar os ossos usando martelo, até que morressem. Outras vezes, ele usava um alicate para arrancar as orelhas, unhas e até mesmo os dedos, até a pessoa sangrar até a morte. E depois, quando morriam, ele cortava os seus corpos em pedacinhos e assava tudo em uma grelha, ou derretia em ácido para não deixar nenhum vestígio para trás. De uma vítima para outra, Giovanni exterminou todos que lhe foram ordenados. E como forma de vingar a condenação de seu pai, assim como de outros membros da máfia, Toto Riina ordenou que Giovanni Brusca matasse o promotor antimáfia, Giovanni Falcone. Esse foi um assassinato que colocou o nome de Giovanni Brusca no topo da lista de assassinos mais procurados de toda a Itália.
No entanto, é claro que Giovanni Brusca não matou apenas esse homem. Ele matou sua esposa e seus 3 guarda-costas, todos com uma grande explosão de carro. Ele plantou 13 tambores de explosivos TNT e Cemex debaixo de uma rodovia pela qual esperava que Falcone fosse passar. E, como ele previu, Giovanni Falcone, junto com sua família, estavam prestes a atravessar a estrada quando Brusca detonou os explosivos, matando instantaneamente todos no carro. Ele era um assassino muito habilidoso, e Totorrina percebeu seu potencial, e ele acabou se tornando o assassino número 1 da máfia, realizando todos os tipos de assassinatos de alto perfil para os chefes. Primeiro, ele matou um chefe rival chamado Vincenzo Milazzo, e sua esposa grávida também. Em seguida, ele teve um papel ativo no assassinato de Ignacio Salvi, um poderoso empresário e uma forte ligação entre a máfia e a política. Finalmente, e talvez um de seus assassinatos mais doentios, ele matou 3 homens que dirigiam um tipo específico de veículo, igual ao que seu alvo também dirigia. Ele não sabia exatamente qual era o seu alvo, então apenas disse para si mesmo: "Quer saber? Vai todos eles mesmo." E foi isso que ele fez. Mas, de novo, o que ele fez com o pequeno Giuseppe Di Matteo foi algo muito além do normal. Depois de capturar Giuseppe, o filho de Santino Di Matteo, em 23 de novembro de 1993, Giovanni Brusca ordenou que seus homens o levassem para seu esconderijo, onde torturaram Giuseppe até a morte. A polícia descobriu que Giuseppe havia desaparecido e informou Santino, que, totalmente desesperado para recuperar seu filho, acabou fazendo o que menos esperava e foi até o coração da fera, San Giuseppe Jato, para negociar a libertação de seu filho com Giovanni Brusca. Até o próprio Santino sabia que Giovanni Brusca poderia tê-lo matado naquele momento, mas não fez isso. Em vez disso, Giovanni disse que a única maneira de libertar o seu filho seria retratando-se da sua declaração sobre o assassinato de Giovanni Falcone, assim como de outros membros da máfia. A essa altura, as mãos de Santino estavam atadas. Por um lado, ele queria salvar o filho, mas por outro, retirar sua declaração lhe renderia uma sentença muito pesada atrás das grades por um bom tempo. Como não conseguiram chegar a um acordo, Giovanni continuou a torturar o garoto de 12 anos, e depois de 779 dias, em 11 de janeiro de 1996, Giovanni finalmente ordenou que seu irmão, Vincenzo Chiodo, e outro membro da família chamado Salvatore Montecioccolo estrangulassem pequeno Giuseppe Di Matteo até a morte e que derretessem seu corpo em ácido. 779 dias. Ele torturou um garoto de 12 anos durante todo esse tempo. Eu simplesmente não acredito. E se não ficou claro o suficiente para você agora, esse cara é um psicopata. No entanto, o mais louco é que enquanto mantinha Giuseppe em cativeiro, ele ordenou o bombardeio de vários pontos turísticos na Sicília, deixando várias pessoas mortas e muitas outras feridas. Mas à medida que a guerra entre a máfia e o Estado continuava, mais membros da máfia foram capturados e, por sua vez, tornaram-se informantes da polícia. Isso deu à polícia provas mais do que suficientes para provar o envolvimento de Giovanni em vários assassinatos. A promotoria abriu uma ação contra Giovanni, e embora ele obviamente não tenha comparecido, ele acabou sendo condenado à prisão perpétua à revelia pelo assassinato do empresário político Ignazio Salvo em 1992. Assim que ficou sabendo de sua sentença, Giovanni rapidamente se escondeu, e como todos previram, ele retirou covardemente os seus homens da guerra. No entanto, menos de 4 meses depois, ele foi encontrado em um esconderijo, jantando com sua namorada, o seu filho e a família de seu irmão, em 20 de maio de 1996. Eu não sei nem como explicar a alegria que os policiais devem ter sentido quando Brusca finalmente foi levado para a delegacia. Eles ficaram tão felizes que até mesmo aplaudiram a sua chegada. Giovanni, com sua barba desgrenhada, jeans sujos e camisa branca super manchada, estava algemado, totalmente impotente. Ele sabia que uma morte muito horrível o aguardava. No entanto, o que ele fez a seguir apenas mostrou que era muito mais inteligente que o próprio sistema legal. Depois de confessar o seu envolvimento no assassinato de mais de 200 pessoas, ele tecnicamente tornou-se um informante da polícia. Dá pra acreditar nisso? O cara que mandou matar o filho do outro porque era cagueta acabou fazendo a mesma coisa? Sério? A princípio, a polícia nunca quis acreditar em uma palavra dele, e também verificou que as primeiras informações que ele deu eram falsas. No entanto, nos meses seguintes, Giovanni deu algumas informações realmente sólidas sobre como a polícia poderia capturar outros chefões da máfia, assim como informações sobre seus negócios com Totorrina. Finalmente, em 1997, Giovanni foi condenado a 30 anos de prisão, e além disso, nesse mesmo ano, ele ainda foi condenado a mais 26 anos de prisão pelo assassinato do promotor antimáfia chamado Giovanni Falcone, e em 2009 ele recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua por outro assassinato que cometeu.
Bom, não tenho nem que explicar, né? Aposto que você pode ver por si mesmo que esse cara ia apodrecer na prisão pro resto da vida. No entanto, não foi bem assim. Em 2004, Giovanni conseguiu a permissão de uma semana para visitar a família após um intervalo de 45 dias, já que era o informante de confiança do governo. Finalmente, sua pena foi reduzida para 26 anos, e em 31 de maio de 2021, Giovanni Brusca acabou sendo solto da prisão. Só imagine as famílias e os amigos das 200 pessoas que ele matou, vendo ele caminhar pelas ruas como um homem livre. É claro que o governo recebeu fortes reações pela sua libertação, mas foi totalmente inútil. Ele já tinha saído e estava livre. Ele venceu o governo, venceu o sistema legal e foi mais esperto do que todos. Mas agora eu queria saber uma coisinha de você. Por que não deixou o like ainda? É só um segundo. Vai, qual é? Se inscreve aí no canal. E além disso, ative as notificações também, para ficar atualizado sempre que eu postar um vídeo novo. Ok, agora, de volta à questão. Você acha que Giovanni Brusca, que depois de ser solto com mais de 60 anos, voltaria para aquela mesma vida de crime que ele tinha antes? Ou você acha que não, e que ele iria se comportar e ficar longe de problemas e do crime? Eu queria muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Bom, acho que é isso por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.